Bem-vindo, bem-vinda a essa aula do Portal Mente Livre, o Mindset 5.0. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a sombra emocional. É uma aula sobre astrologia. A gente vai falar de alguns conceitos básicos da astrologia e vamos também falar sobre esse ponto que é muito pouco discutido no meio astrológico, mas que é importantíssimo na visão da psicologia, porque esse ponto é o ponto do vazio de consciência. É onde o nosso ego nos sabota. É o nosso principal ponto de autossabotagem. É por onde a nossa energia vaza, é por onde nós potencializamos os nossos conflitos, mas por onde também a gente pode potencializar a nossa realização pessoal. Então, vamos começar falando basicamente de astrologia. A gente já falou aqui sobre as leis herméticas. Eu vou pegar uma das leis herméticas para reiterar o que a gente está apresentando. Então, a segunda lei hermética, se eu não me engano, é o que está em cima é como o que está embaixo. O que a gente vai utilizar essa colocação para dizer aqui? Os astros não só influenciam, como eles determinam a vida na Terra. O que acontece na Terra. Achar que você tem 100% de livre-arbítrio e que você é um Deus poderoso e que você controla tudo, é uma grande ingenuidade da nossa parte, tá? A Lua influencia as marés. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é física. A Lua possui um campo gravitacional que gera uma influência sobre o nosso planeta. O campo gravitacional da Lua com o campo gravitacional da Terra se atraem e a Lua vai girando em volta da Terra, orbitando em volta da Terra, e o campo gravitacional dela movimenta a água. Existe uma afinidade magnética entre o campo gravitacional da Lua e a água. Então, a Lua exerce influência direta sobre o mar, sobre as marés. E 70% do nosso planeta é feito de água. E, coincidentemente, 70% do nosso corpo é feito de água. Se você acha que a Lua é capaz de movimentar a água do planeta, você acha que ela não vai ser capaz de movimentar a água do seu corpo? Então, a Lua, a gente está falando só de um astro, a Lua exerce uma influência direta sobre o nosso estado emocional. Eu vou falar aqui de 3 pontos mais conhecidos do mapa astral e que serve só para ilustrar o quão grande é a influência dos astros na nossa vida. Então, o campo gravitacional desses astros estão influenciando diretamente todas as dinâmicas de relacionamento humano, todas as dinâmicas de relacionamento social e todas as dinâmicas de relacionamento intrapessoal. O que é isso? O termo intrapessoal se refere ao relacionamento que você tem com você mesmo. A maneira como você se relaciona com você tem a ver, sofre influência, e eu falei tem a ver, mas é porque realmente isso é construído na hora que você nasce. Por isso que eu pedi para você fazer esse mapa, que é o mapa natal, é o mapa de nascimento. Você, na hora que você nasceu, estava tocando uma música no céu. Que música é essa? É a música que estava sendo emitida por cada campo gravitacional de cada um dos astros, no momento que ele estava, na relação que ele estava com os outros astros e na relação que eles estavam com a Terra. Então, tem gente que não acredita em astrologia. Isso não faz o menor sentido. Ah, mas é porque a minha religião não acredita em astrologia. Todas as religiões falam de astrologia. Não tem nenhuma religião que não fale de astrologia. Se a gente pegar, por exemplo, dentro do cristianismo, os 3 reis magos eram 3 mestres astrólogos que, olhando para o céu, identificaram onde Cristo ia nascer. Como que não fala de astrologia na Bíblia? O Antigo Testamento fala muito de astrologia, inclusive a gente vai falar de uma figura aqui que é bem conhecida dentro do mundo judaico, que é a figura da Lilith, e que representa um ponto da órbita da Lua. Eu vou explicar isso em mais detalhes. Eu vou passar aqui já para o próximo.
ponto para falar sobre alguns pontos principais que são mais comentados, né, dentro da astrologia, que é o Sol, a Lua e o ascendente. O que é o Sol? O Sol é o ponto central do nosso sistema. Você não acha engraçado que todo mundo sabe o próprio signo? Você pergunta para a pessoa qual que é o seu signo, a pessoa sabe. Mesmo que ela seja de uma religião que não acredita em astrologia, ela sabe. Percebe que esse conhecimento vem sendo passado há muitas e muitas gerações e ele não se perde, esse conhecimento, porque é um conhecimento muito profundo e muito verdadeiro. Quando as pessoas perguntam qual que é o seu signo e você fala, o que isso significa? Que no dia que você nasceu, o Sol recebia a energia da constelação correspondente e projetava aquela energia na Terra. Por exemplo, são 12 constelações que a gente tem dividido. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e por aí vai. As 12 constelações. Que são conjunturas cósmicas, que estão além do nosso sistema solar. Tá? É como se o universo que nós enxergássemos para fora tivesse sido dividido em 12 setores, que são as 12 constelações. E cada uma dessas constelações projeta uma energia específica aqui para a gente. E o Sol canaliza essa energia e manda, dependendo de onde ele está posicionado em relação à Terra. Então, por exemplo, no período que vai de 20, 21 de março até 20, 21 de abril, o Sol está recebendo energia de Áries e ele manda a energia de Áries para a Terra. Então, quem nasce nesse período diz que é do signo de Áries, que é ariano. Só que isso é só um ponto. É um dos pontos principais? É um dos pontos principais. O Sol, assim como ele representa o centro do nosso sistema, ele representa também o centro do seu ser. A Lua, por outro lado, ela tem um aspecto de movimentação de todo o nosso estado emocional. Então, nós temos a nossa essência e nós temos a nossa resposta emocional. Quem condiciona essa resposta emocional é a Lua. Então, a pessoa pode ter o Sol em Áries, mas no momento que ela nasceu, a Lua dela estava em Gêmeos. Então, ela vai ter características bem marcantes, principalmente em termos de resposta emocional, de Gêmeos. De ser uma pessoa, talvez, que não se emociona tão facilmente, de uma pessoa mais analítica, mais mental, um pouco mais fria, um pouco mais distante, que são características dos Gêmeos. Ao invés de ser tão impulsiva quanto conota o Áries. Isso pode gerar um equilíbrio. E existe aí um terceiro ponto, que é o ponto da regência. Então, se, por exemplo, a pessoa nasce com o Sol em Áries, precisa ver onde é que está o Marte dela, porque Marte rege Áries. Cada signo tem o seu regente. Eu estou jogando assim por cima, a gente não vai falar de tudo isso. Essa aula não é uma aula aprofundada de astrologia, a gente vai falar sobre um ponto específico que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu estou jogando no ar só para caso você tenha interesse, você procure mais na internet, no próprio site que eu indiquei, você já vai conseguir aprender muita coisa lá sobre astrologia. E o terceiro ponto que eu vou falar aqui é do ascendente. O ascendente, ele é determinado na hora do seu nascimento. Então, o dia do seu nascimento vai ter a ver com o seu Sol. A Lua muda de signo a cada 2 dias. Então, varia muito, vai depender do seu mapa. E o ascendente é a hora que você nasceu. Dependendo do horário que você nasceu, o ascendente ele vai marcar a casa 1, que é a casa da identidade. Então, o ascendente, ele é o risco central que marca a casa 1, o início da casa 1. E o que o ascendente representa na sua vida? Representa aquilo que você mostra para as outras pessoas. Então, você tem a sua essência, que é o seu Sol. Você tem a sua resposta emocional, que é a sua Lua. E você tem a sua chamada de roupagem, que é como os outros te reconhecem. É muito comum a gente reconhecer a pessoa mais pelo ascendente dela, inicialmente, do que pelo Sol. Às vezes você começa a conhecer melhor a pessoa e aí você identifica realmente os traços da personalidade dela ligadas ao Sol dela. Mas, num primeiro momento, nós somos mais impactados pelo ascendente da pessoa do que necessariamente pelo Sol ou pela Lua dela. E o que a gente vai falar na aula de hoje não é nenhum desses 3 pontos. Apesar de eu acabar citando eles de maneira geral, você vai conseguir entender, porque eu vou falar dos 12 signos e das 12 casas. Mas a gente vai falar numa interpretação através da Lilith. O que é a Lilith? A Lilith, também conhecida como Lua Negra.
A Lilith, ela não é um astro, ela é um ponto da órbita da Lua. É o ponto da órbita da Lua mais afastado da Terra. A Lua faz 13 órbitas. A gente vai falar aqui dos 12 pontos mais distantes da Lua, tá? E esse ponto mais distante da Lua, a gente considera que é o ponto de sombra emocional. É o ponto de vazio de consciência. A Lua, além de representar a resposta emocional, ela representa também a consciência, assim como o Sol. O Sol representa a consciência de si. E a Lua representa a consciência da sua resposta emocional, da sua construção emocional, que você traz. A Lua está muito ligada a questões kármicas. Então, a órbita da Lua, esse ponto vazio da Lua, esse ponto distante da Terra, dentro da órbita da Lua, ele representa um assunto que você tem mal resolvido. Ele representa um vazio de consciência. Isso, dentro da astrologia kármica, pode ser interpretado como aonde você pisou na bola em encarnações anteriores. Vamos supor que em encarnações anteriores você desrespeitou muito os seus vínculos familiares, você abandonou sua família, abandonou filho. Você vem com uma Lilith nessa posição, que seria em Câncer, por exemplo. Ah, você enganou muita gente, você mentiu muito, você passou a perna, inventou, você vem com a Lilith em Gêmeos. E por aí vai, eu vou explicar cada um deles detalhadamente. O ponto aqui é o seguinte, que por ser um ponto de vazio de consciência, ele é também um ponto de maior potencial de consciência. Como assim, Matheus? Isso pareceu meio estranho, meio paradoxal. E é isso mesmo, é paradoxal. É o seguinte, numa sala onde já tem as luzes acesas, faz muita diferença você acender uma vela ou acender uma lanterna? Não, não vai iluminar muito mais do que já está. Agora, se você está num lugar escuro, sem nenhuma luz, um fósforo que você acenda já vai fazer muita diferença. E é disso que a gente está falando, de você posicionar a sua consciência no ponto de maior sombra da sua consciência, de maior vazio de luz, de maior escuridão. Se você é terapeuta e você sabe a Lilith do seu cliente, isso é importantíssimo, porque você conhece e você tem a oportunidade de ajudar a pessoa a enxergar o que ela nega em si mesma. A Lilith em si é um ponto de negação. É aquele lugar que a gente não olha, é o ponto cego. Sabe quando você está dirigindo? Que o carro às vezes vai te ultrapassar e está num ponto cego, você não vê nem pelo retrovisor daqui, nem por aqui, você tem que tirar a cabeça para olhar. É disso que a gente está falando, do seu ponto cego de consciência. Então, as coisas que eu vou começar a falar agora, e você vai identificar no seu mapa, pode ser que te incomodem bastante. Por quê? Porque você nega. Você desconhece isso em si. E você não quer ver isso em si. Pelo menos o seu ego não quer. Porque é muito desconfortável para o ego. Se a gente for fazer uma análise, por exemplo, de reprogramação, esse é o centro do sistema operacional do ego. O ego cresce na Lilith. Se a gente invade a Lilith, a gente hackeou o ego. Então, o trabalho aqui, na aula de hoje, é você entender por onde que você vai hackear o seu ego. E é bastante desafiador. A gente está falando de um trabalho que, em muitos casos, dura uma encarnação inteira. Dura uma vida toda para você harmonizar esse ponto de escuridão da sua consciência. Esse ponto mal resolvido, esse ponto que você pisou na bola. A gente também pode fazer a seguinte analogia da Lilith sendo como um cálice vazio. Então, você não consegue tirar nada dali, você tem que colocar coisas lá, você tem que investir a sua energia naquilo. E esse é um trabalho maravilhoso, porque na medida em que você começa a investir energia nesse ponto de sombra, ele rapidamente começa a ser preenchido de luz, porque a demanda dele por luz, quando eu falo luz, eu estou falando consciência, a demanda dele por consciência é muito grande. Então, você começa a preencher e as mudanças na sua vida começam a acontecer de maneira bem rápida. Por quê? Porque você está indo no ponto central.
Então, tenha o seu mapa em mãos e procure no seu mapa aonde está posicionado este símbolo aqui à direita. A Lilith, eu coloquei uma imagem aqui à esquerda, que é uma escultura bem antiga. A Lilith, ela já é conhecida há milhares e milhares de anos pela humanidade, por várias culturas e representada de diferentes maneiras. Algumas representam de maneira monstruosa, negativa, outras representam como uma deusa da fertilidade, porque tá muito, quando a gente fala de lua, a gente está falando de estado emocional, a gente está falando de energia sexual, a gente está falando de Kundalini, de energia de realização. Então, se você não cuida da sua Lilith, ela te passa a perna. Você tropeça e cai de cara e quebra a cara na Lilith, na sua Lilith. Se você tiver consciência da sua Lilith, é como você ter um animal perigoso, muito bem adestrado. Ele te protege. Diferente dele te morder, dele machucar as pessoas que você ama, ele te protege e protege as pessoas que você ama. Então, o conhecimento da Lilith, em qualquer trabalho de autoconhecimento, é fundamental. Se você quiser ter um avanço rápido, seja numa terapia verbal, seja em qualquer outro tipo de terapia. É importantíssimo, e esse assunto é pouquíssimo discutido, até mesmo pelos astrólogos, que acabam se pegando em questões mais de aspectos, conjunturas, quadraturas, trígonos, conjunções, enfim. O ponto aqui é que, estudando tudo isso, dentro da área da psicologia, eu percebi que o ponto central do trabalho da psicologia é em torno da Lilith. É ajudar a pessoa a transpor as barreiras do ego, os mecanismos de defesa do ego, que impedem você de acessar essa sombra interna. Porque é essa sombra interna que você tem que preencher. E o seu ego, ele atua como seu coach, te desafiando a entrar nesse lugar. Então, vamos ver signo a signo, casa a casa. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui a sua dúvida, o seu comentário em relação ao como você percebe a influência desse ponto do seu mapa astral na sua vida hoje. Vamos começar pela casa 1. A casa 1, você olhando no seu mapa, ela fica bem no comecinho, aqui, tá? Não sei se está ao contrário a imagem, mas tem uma linha central. De um lado tem a casa 1, do outro lado tem a casa 7. Se a sua Lilith estiver na casa 1, ou se ela estiver no signo de Áries, o que isso significa? Que você tem uma sombra pessoal na sua identidade. Existem conflitos de identidade em você. Você não se percebe como você é. E você tem uma certa tendência à impulsividade, a agir sem pensar, a colocar os seus impulsos para fora sem ter controle sobre eles. Isso faz com que a pessoa tenda a desenvolver uma certa insegurança por conta da falta de autocontrole. Ela tende também a um comportamento muito dominante por conta da falta de autopercepção. E a gente está falando aqui de construções da identidade. Tá? A Lilith na casa 1, ela é bastante desafiadora. Tá? É uma das mais desafiadoras. Por quê? Porque ela estabelece um vazio de entendimento de quem você é. Então, o trabalho para a pessoa que tem a Lilith na casa 1 é um trabalho profundo de autoconhecimento e de autoenvolvimento, de você se envolver com você mesma, com você mesmo, e começar a trabalhar a sua autoimagem e trabalhar o controle dos seus impulsos. Para quê? Para que você tenha autoconfiança suficiente para escolher os seus comportamentos. O que é impulsividade? A impulsividade é a falta de controle do comportamento. O comportamento acontece sem que você tenha controle sobre ele. Você é impelido a fazer alguma coisa. E muitas vezes você acaba prejudicando as pessoas e principalmente prejudicando você mesmo. Então, trabalhar a autoaceitação, aprofundar o contato de você com você mesmo, trabalhos de meditação, de maneira geral, trabalhos de autoconhecimento como esse, como astrologia, numerologia,
As artes místicas, elas vão poder ajudar bastante a pessoa que tem a Lilith na casa 1 a se entender melhor. A pessoa que tem a Lilith na casa 1, ela precisa de ferramentas para olhar para si mesma. Ela não consegue fazer isso de maneira direta. Ela tem uma grande dificuldade de fazer isso. Então, adquira ferramentas. Se você tem a Lilith em Áries ou na casa 1. Ferramentas que te proporcionem olhar para você de uma maneira mais saudável, sadia e tranquila, no sentido de você aceitar o que está acontecendo dentro de você. Às vezes está com raiva, às vezes você está triste. E para que isso não se torne um comportamento impulsivo, você vai precisar adquirir ferramentas para processar melhor essas percepções que você tem de si mesmo, para que elas não sejam percepções sombrias traduzidas em comportamentos sombrios, mas que sejam percepções notadas, trabalhadas, processadas e apresentadas em comportamentos refinados. Em termos de corpo físico, cada signo tem um lugar. E o lugar do signo de Áries é a cabeça, a nuca e o rosto. Então, perceba como isso está ligado à identidade, né? É o que a gente mostra para o mundo. É o nosso rosto, é a nossa cabeça, é o cabelo. Então, a pessoa que tem a Lilith na casa 1, ela tem esse conflito com a própria imagem, com o próprio rosto, que ela mostra para o mundo, como que o mundo vê, como é que o mundo responde. Então, trabalhar a autoimagem, e pode ser que essa pessoa com a Lilith na casa 1, ela queira fazer 1000 plásticas, ela queira mudar a imagem dela, queira mudar o corpo dela, quando na verdade o caminho é o oposto, é você aprender a aceitar essa cara, esse rosto, essa identidade que você traz para o mundo, ao invés de atuar de maneira impulsiva e muitas vezes destrutiva através dessa projeção sombria da sua Lilith. E quem tem a Lilith em Touro ou na casa 2? A casa 2 é a casa das posses. Está muito ligada à matéria. As coisas que você fala assim, eu tenho isso, eu possuo isso, isso é meu. Essas são as frases do Touro. E ele está muito ligado à matéria, inclusive ao plano material, à terra, ao chão. A pessoa que tem a Lilith em Touro ou na casa 2, ela tem conflitos relacionados às posses, às coisas que ela tem, que ela diz que é dela. Então, ela desenvolve uma tendência à ganância. É uma pessoa que tem a necessidade de um conforto material grande. Ela precisa ter muitas coisas para ela se sentir segura. Ter muitas roupas, ter muitos sapatos, ter carro de luxo. Então, ela busca inconscientemente essa abastância material para suprir uma certa insegurança de falta de matéria, de não ter. O medo da Lilith em Touro é não possuir, é não ter, é ficar sem. Por isso que ele tem essa tendência à ganância. E qual que é a solução para quem tem a Lilith em Touro? É você desenvolver a segurança em outro lugar, que é na sua conexão com o planeta, com a Terra. Se você tem a Lilith em Touro, é fundamental que você tenha contato com a natureza, que você vá para o meio da natureza, que você fique de pé descalço, abraça uma árvore, faz uma meditação, faz um yoga, tenha a sua hortinha, plante as suas coisas, mexa na terra. Isso vai te trazer um senso de conexão e de segurança muito mais profundo e interno. Segurança está ligado ao que você sente, não ao que você tem, não ao que você possui externamente, as coisas que você compra. Ah, não é porque você tem um carro blindado, que a sua casa está cheia de proteção, que você está seguro. Você está seguro quando você se sente seguro e conectado. Quando você está conectada, quando você está alinhada com o seu propósito de vida, com Deus, com boas egrégoras espirituais, aí você está seguro. Aí você está segura, você está protegida. E isso vem de dentro, vem de uma conexão profunda com o planeta, no sentido de desenvolver uma grande confiança na vida. Quando precisa de muita matéria, muita coisa externa para se sentir seguro, é porque está faltando confiança, está faltando fé de que as coisas vão dar certo,
de que eu estou seguro, que eu me sinto bem comigo mesmo, as coisas estão, eu me sinto protegido pelo plano espiritual, me sinto protegida pelo plano espiritual. Trabalhar isso dentro de você, caso você tenha a Lilith em Touro ou na casa 2, é o que vai quebrar esse padrão de busca de benefícios materiais, de bens materiais, para suprir essa insegurança, esse medo. Ah, então eu tenho que abrir mão dos meus bens materiais se eu tiver a Lilith na casa 2? Não, não é isso que eu estou falando. Não seja extremista. O raciocínio não é esse. Eu disse no começo, a pessoa que tem a Lilith na casa 2, ela tem uma necessidade de posses de bens materiais grande. E não tem nenhum problema que você tenha esses bens materiais, que você tenha um carro legal, que você tenha uma casa legal, que você tenha, enfim, o bem material que você quiser. O ponto é que se isso estiver sendo utilizado para suprir essa insegurança, isso não está indo em direção ao desenvolvimento da sua consciência. Só está indo em direção ao desenvolvimento da sua consciência se você estiver fazendo essa outra coisa, que é trabalhar a sua conexão com a Terra, com a Mãe Terra, vamos dizer assim. Lilith em Gêmeos ou na casa 3. A casa 3 é a casa da comunicação. Ela está muito ligada a relacionamento com o irmão, com o primo, esses primeiros relacionamentos que a gente tem, que a gente se comunica de maneira direta, às vezes com pessoas da mesma idade, amigos. O conflito de comunicação na casa 3, quando tem a Lilith posicionada aí, vai levar a pessoa a desenvolver uma tendência à falsidade e à mentira, a mostrar coisas que não são aquilo que ela carrega dentro de si de fato. Por quê? Porque ela carrega muitos conhecimentos, dentro dessa sombra vão ficando depositados muitos conhecimentos. A casa 3 em Gêmeos, o signo de Gêmeos, é o signo do conhecimento, da troca de informações, do raciocínio rápido, da curiosidade. Então, dizem, isso é até um jargão, né? Que as pessoas, os geminianos tendem a mentir. Não é uma verdade absoluta isso, mas quando tem uma sombra dentro da casa 3 ou do signo de Gêmeos, isso é quase que uma certeza. E é muito difícil isso para a pessoa, porque ela não consegue reconhecer que aquilo que ela está dizendo, que aquilo que ela está comunicando, não é a verdade dela. Então, aqui, a partir dessa aula, você vai começar a perceber que é muito difícil você julgar alguém, porque você tem o seu próprio ponto cego, todo mundo tem o próprio ponto cego, tem esse ponto de vazio, e no caso da Lilith em Gêmeos, a pessoa vai falar de coisas que ela não vive, ela vai mostrar coisas que ela não é, e ela tem uma tendência bem grande também a ficar dispersa, a ficar flutuante, que é a tendência dos Gêmeos. Quando a gente está falando de astrologia, você fez o mapa aí, você viu que tem 12 signos, 12 casas. Não pense nas coisas de maneira isolada. Pense sempre em eixos. Você tem uma coisa de um lado e outra do outro. Por exemplo, quando a gente tem o signo de Áries de um lado, tem o signo de Libra do outro. Touro de um lado, Escorpião do outro. Gêmeos de um lado, Sagitário do outro. E esse ponto de sombra que a gente está falando, ele pode ser energizado pelo signo oposto. Então, por exemplo, se a pessoa tem a Lilith em Áries, vou voltar desde o Áries, a forma como o outro percebe ela é um feedback muito bom, porque a gente vai ver que em Libra tem muito a ver com a relação com o outro. Então, o trabalho da Lilith em Áries é pedir esse feedback, é saber receber esse feedback. O papel da Lilith em Touro pode ser preenchido com energia de Escorpião. Como? Com o desapego, com a entrega, com a conexão ao profundo, ao oculto, a confiança no oculto. E no caso dos Gêmeos, que tende a ficar disperso e não foca em nada, a gente diz assim que lê as 6 primeiras páginas de 50 livros, ou seja, não leu livro nenhum. Mas ele fala sobre todos como se tivesse lido todos. Essa que é a Lilith em Gêmeos. O que essa Lilith em Gêmeos pode ser corrigida como? Trabalhando a retidão.
E quem é mestre nessa retidão é o Sagitário, que é o oposto a ele. Então, a Lilith em Gêmeos precisa de foco, precisa de concentração e compromisso com essa retidão. O que é essa retidão? É tanto foco, a concentração, como a honestidade de expressar exatamente aquilo que você vive, não aquilo que você pensou, mas aquilo que você sente, aquilo que você acredita. O signo de Sagitário tem a ver com as crenças. Então, falar do que você acredita e do que você vive. Isso é retidão. O signo de Gêmeos tem a ver com os ombros, os braços, as mãos e os pulmões. Os pulmões têm a ver com a fala, com a comunicação. Eu não falei dessa parte aqui do touro. O touro está ligado ao pescoço, à garganta e os rins. Então, a pessoa que tem a Lilith nesse signo, ela pode desenvolver problemas de saúde nessas regiões, ou comportamentos estereotipados nessas regiões, padrões de funcionamento desequilibrados nessas regiões do corpo. Por quê? Porque não está sendo adequadamente energizado, tem uma sombra ali. Lilith em Câncer ou na casa 4. Câncer ou a casa 4 são os vínculos. A casa 4 são os vínculos. O Câncer, que é o caranguejo, ele tem a casinha dele, né? Ele carrega a casinha dele para onde quer que ele vá. O Câncer é esse que gosta de ter todo mundo dentro de casa, que gosta de acolher, que gosta perto. Ele tem a ver com esses vínculos afetivos, a energia de Câncer, que é o elemento água. A gente está chegando no quarto elemento agora. Áries é fogo, Touro é terra, Gêmeos é ar e Câncer é água. Isso se repete 3 vezes ao longo dos signos. A pessoa que tem a sombra, a lua negra, a Lilith em Câncer ou na casa 4, ela tem conflito nos vínculos afetivos. Ela tem dificuldade de construir vínculos afetivos saudáveis. A tendência dela é a carência. É como se ela tivesse um vazio emocional relacionado a construir vínculos. Ela tem dificuldade de construir vínculos afetivos. Ao mesmo tempo que ela está sempre buscando esses vínculos afetivos, muitas vezes ela exige demais desses vínculos. Ela é carente, ela tem uma falta forte, ela tem uma necessidade de se sentir incluída, de se sentir envolvida por um vínculo afetivo. Então, a tendência a desenvolver várias frustrações, vulnerabilidade, se expor a relacionamentos tóxicos só para ter alguém, são tendências de quem tem a Lilith na casa 4. A Lilith na casa 4, a pessoa ela vive profundamente o abandono. Esse sentimento de estar sozinha, de estar abandonada, de ninguém se importa comigo, de eu nunca vou ter ninguém, eu me sinto muito sozinho. E isso fica reverberando dentro da pessoa que tem a Lilith na casa 4 ou em Câncer. E qual que é a solução? É trabalhar o desapego das cargas emocionais, porque com essa sombra emocional, a pessoa vai construir ao longo da vida, principalmente da primeira e da segunda, primeira infância e da adolescência, ela vai construir várias frustrações afetivas. Isso é fato, ela vai construir, porque é a maneira como ela interpreta as coisas. Então, ela precisa, em primeiro lugar, desapegar dessas cargas emocionais negativas e buscar relacionamentos saudáveis, vínculos construtivos, honestos e construtivos. Ela se desapegando do passado, o Câncer, ele tem uma tendência muito de olhar para o passado, ele é muito ligado ao passado. Os 3 signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, são muito voltados para o passado, para assuntos do passado. Então, desapegar do passado é sempre uma chave para transmutar. Todo elemento água. A água precisa de fluxo. Então, a Lilith na casa 4, ela precisa de preenchimento emocional de si consigo mesma. A pessoa que tem a Lilith na casa 4, ela precisa se acolher. Ela precisa aprender a ser o próprio centro de conforto emocional, para parar de ficar buscando isso nos outros. Senão vai cair numa série de armadilhas. Olha as posições dos lugares do corpo que estão ligados ao Câncer, né? É o peito, os seios e o estômago, que é justamente o que está ligado ao acolhimento. Quando a gente acolhe um alimento, ele vem para o estômago. Quando a gente abraça uma pessoa, a gente coloca ela junto ao peito. Então, fica esse vazio nessa região
tanto do corpo físico como do corpo emocional da pessoa que tem a Lilith em Câncer. Lilith em Leão ou na casa 5. A Lilith em Leão ou na casa 5, a casa 5, vamos entender o que ela é. Ela é a casa da personalidade, mas ela também é a casa das instituições. Porque todo ser é uma instituição em si, todo ego é uma construção. A casa 5 é a casa do ego. O ego é a personalidade que a gente constrói ao longo da vida. A casa 1, que é a casa de Áries, que também é de fogo, assim como a casa 5, ela é da identidade. A identidade, ela tem a ver com um reconhecimento do que você é em essência. A personalidade é algo que você constrói e entrega para o mundo. E isso nada mais são do que as instituições, são coisas que os humanos construíram e deixaram no mundo. Então, o leão e a casa 5, o signo de leão e a casa 5, eles estão muito ligados às construções. Essas construções são quais? A construção da personalidade, a construção da família, tá? A família que você construiu, e a construção das instituições. A pessoa que tem a Lilith na casa 5, ela vai ter conflito de personalidade. Em que sentido? Ah, Matheus, a pessoa vai ser esquizofrênica? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no seguinte sentido. Ela tem dificuldade, a pessoa que tem a Lilith na casa 5, de reconhecer a própria criação. Ela tem dificuldade de reconhecer aquilo que ela está criando, aquilo que ela está entregando para o mundo. E isso pode refletir numa baixa autoestima. Por quê? Porque ela não sabe se ela está sendo reconhecida ou não, se ela está sendo valorizada ou não. Então, ela tem uma tendência a achar que aquilo que ela entrega para o mundo não tem o devido valor. Por quê? Porque ela não consegue perceber. Perceba que tudo que eu estou dizendo não tem nada a ver com o que os outros acham. Tem a ver com a pessoa em si. É o ângulo pela qual ela tem um bloqueio de enxergar a realidade. Ela não enxerga o que ela está entregando para a humanidade. Ela não enxerga os traços da própria personalidade. Ela tem essa tendência ao egoísmo. Ela tem a tendência a agir em benefício próprio sem perceber, de valorizar aquilo que é bom única e exclusivamente para ela, sem reconhecer como aquilo interfere na vida do outro. Por quê? Porque ela não percebe a própria criação, ela não percebe nem o próprio comportamento. Percebe como isso é análogo àquilo que a gente viu na casa 1? Por quê? Porque a gente está também falando do elemento fogo novamente aqui. É um refinamento do elemento fogo. Se lá na casa 1 não percebia o impulso, na casa 5 não percebe a entrega, não percebe o resultado, o efeito daquilo que está sendo fornecido para o planeta ou para as pessoas com quem ela se relaciona. E qual que é a solução? É aprender a servir com prazer. Ter o prazer em servir os outros. Por quê? Porque servindo, a pessoa toma consciência do que ela está oferecendo. Então, quando a pessoa que tem a Lilith na casa 5 se concentra em oferecer uma coisa boa, uma coisa ótima, o melhor que ela puder para o outro, ela quebra o egoísmo. E ela quebrando o egoísmo, ela consegue injetar luz nesse ponto. Ela consegue injetar, e que é justamente o trabalho do signo de Aquário, que é o oposto, que é o entregar para o mundo, é colocar em fluxo para todos. Então, o leão, a Lilith em leão aqui, o trabalho é sair do para mim e chegar no para todos. O que eu entrego para todo mundo? O que eu entrego para o mundo? Como que eu sirvo o mundo? O signo de leão, ele está ligado ao coração, às costas e à espinha dorsal. Então, que tem a ver com a sustentação do corpo todo. E as costas tem a ver com a proteção. Lilith em Virgem ou na casa 6. A Lilith em Virgem na casa 6, ela vai trazer um conflito ligado à organização. A casa 6 é a casa dos ritmos. E o signo de Virgem, ele é o signo dos ritmos também e da saúde, do bem-estar pessoal, do asseio, da limpeza. As pessoas
brincam que o virgem é o limpinho, né? Gosta de tudo limpo e tudo mais. E é um fato. Por quê? Porque o virgem ele não acessa. Então o virgem ele tem uma camada grande de distância em relação ao próprio corpo emocional. O virgem, assim como o gêmeos, é um signo muito mental, de natureza muito mental. Então, ele tem a tendência a criar muitos caminhos mentais. O ego cresce muito em idealizações para o virginiano. E para a pessoa que tem a sombra em virgem, ou na casa 6, ela não vai enxergar. É muito interessante, porque é bem extremo isso na pessoa que tem a Lilith na casa 6. Ao mesmo tempo que ela é desorganizada para as coisas que ela deveria se concentrar em organizar, ela é perfeccionista em coisas que não têm tanta importância. Então ela fica nesses dois extremos, num perfeccionismo em certas coisas, demora horas, dias para conseguir entregar um negócio. Por quê? Porque tá lá, perfeccionista, perfeccionista. E aquilo que ela deveria estar organizando, aquela gaveta que ela precisa arrumar, ela não arruma. Por quê? Porque é o ponto de sombra dela. Então ela precisa aprender a fazer o quê? Primeiro, a relaxar. Relaxar no sentido de soltar essa pressão perfeccionista. E colocar o foco nas coisas que necessitam de ordem, colocar ritmo na própria vida. Às vezes a pessoa que tem a Lilith em Virgem, ela é altamente desorganizada na rotina dela. Chega no trabalho, ela é extremamente perfeccionista, tá tudo certinho. Mas lá na rotina dela, na casa dela, nas coisas, tá um caos total. Não consegue achar, perde as coisas, não lembra onde guardou. Por quê? Porque não coloca a visão da ordem no lugar correto. Coloca a visão da ordem no lugar errado de maneira excessiva. Então, aprender a relaxar com isso, dar um passo para trás e olhar friamente o que eu preciso organizar. E se concentrar em fazer isso. E olha, é bastante desafiador. Tudo que eu estou falando aqui, para você que tem a Lilith nesse lugar, eu estou falando de desafio. Esse é um dos seus principais desafios de vida. Na outra aula a gente falou sobre o desafio da numerologia, e assim, eu estou aqui para dizer que existe o caminho, você só precisa trabalhar nele. Você precisa saber qual é e trabalhar em cima dele. Assim você vai energizar aquele campo e a vida vai florescer na sua frente. Agora, se você quiser ficar indo por outros caminhos, dando voltas, curvas, ou girando em torno do próprio rabo, não vai muito longe. Vai encarnar muitas vezes aqui para ver se aprende. Então, em nível físico, o virgem está ligado ao abdômen, os intestinos e o sistema digestivo. Então, é como nós digerimos as coisas, como nós processamos as coisas. A pessoa que tem a Lilith aí em Virgem ou na casa 6 vai ter dificuldade de processar bem tanto as informações como os alimentos, tendo acúmulo de toxina no organismo. Não vai cuidar da própria saúde direito, enfim, vai colocar importância em coisas que não são tão importantes. Lilith em Libra ou na casa 7. A Lilith em Libra ou na casa 7, vamos entender o que é o Libra e a casa 7. A gente já está chegando do outro lado da coisa, agora na casa 7. Então, da casa 1 até a casa 6, está do meio para baixo do mapa. Isso está muito ligado à nossa vida particular, o que a gente vive para a gente. Tá? A casa 1 é a identidade, a casa 2 é o que eu tenho para mim, a casa 3 é o que eu comunico, a casa 4 são os meus vínculos, a casa 5 são as coisas que eu construo e entrego, e a casa 6 é o ritmo de vida. Na casa 7, a gente está saindo do meio do mapa, indo para cima. A casa 7, que é a casa de Libra, o signo de Libra, ele tem a ver com ponderação. Ponderar entre eu e o outro. O signo de Áries tem a ver com ação. Por isso que eles se equilibram, porque o Áries tem a ação e o Libra pondera. Muitas vezes o Libra, ele age muito menos do que o Áries, porque ele fica ponderando demais. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, é a casa do eu e o outro. Essa é a casa 7. Então, quando tem a sombra em Libra ou na casa 7, o conflito está relacionado às ações dos outros. Lembra que lá na casa 1, em Áries, eram as minhas ações, a minha identidade, o que eu sou.
Na casa 7 vai ser o contrário, é o que o outro é, o que o outro está fazendo. A pessoa com a sombra na casa 7 ou em Libra, ela se importa demais com o que o outro está fazendo. E ela critica e julga o tempo todo dentro da cabeça dela. É um juiz terrível, porque está criticando todas as ações que vê externamente, criticando e julgando o tempo todo. Então, isso causa uma estagnação de fígado lá na frente, que a gente vai ver nas próximas aulas como é que isso funciona. Mas o ponto aqui é que se você tem a Lilith em Libra ou na casa 7, você precisa aprender a aceitar as ações dos outros e concentrar mais a sua energia em você. A pessoa com a Lilith em Libra, ela se sente também exposta, ela sente muito medo, por mais que ela não demonstre isso, ela ataca com a crítica e com o julgamento, mas ela é extremamente autocrítica também. Toda crítica que a gente põe nos outros, ela também se reflete a autocrítica. Por quê? Porque a pessoa vai ficar também pensando, poxa, eu estou pensando isso dele, mas o que será que ele está pensando de mim? Será que eu estou agradando? Será que não? Então, a pessoa com a Lilith em Libra ou na casa 7, ela precisa aprender a desenvolver esse sentimento de aceitação. Aceitação para poder fluir entre as diferentes ideias, entre as diferentes realidades. Um dos trabalhos aqui do Portal Mente Livre, desse programa que você está realizando, é te mostrar que não tem certo ou errado. Existe sim o harmônico e o desarmônico, mas o certo ou errado, ele está ligado à cultura. Ele é apenas um conceito moral. Moral que muda. O que era certo há 100 anos atrás é errado hoje. E o que é certo hoje talvez seja errado daqui a 100 anos. A gente não sabe. Então, aprender a aceitar as situações é o que te ajuda a fluir melhor na vida, a não ficar desenvolvendo raiva e a ter energia de sobra para você realizar os seus projetos. O signo de Libra está ligado também aos rins, à região lombar e à pele. Então, caso você tenha a Lilith aí em Libra ou na casa 7, isso pode se refletir em problemas de saúde nessas regiões do seu corpo. A Lilith em Escorpião ou na casa 8. Escorpião é considerado um dos signos mais complexos do zodíaco. Do que Escorpião fala? Escorpião fala de transmutação. Ele está oposto a Touro. Então, Touro é o tenho para mim, o Escorpião é o que solta, o que entrega. Mas ele está muito ligado ao poder pessoal, à capacidade de intervenção no mundo. Porque ele está ligado ao oculto, a trazer a energia do oculto para o manifesto. Ele está ligado a 3 coisas principais: sexo, morte e consciência. A consciência do oculto, desse mundo invisível. O sexo é uma forma de amplificação da energia. Quando está ocorrendo uma relação sexual, a energia das pessoas estão duplicadas. Por quê? Porque a energia é de um ligado com o outro. Então, o aumento do fluxo de energia tem a ver com esse poder pessoal. E a morte é a transmutação final. É a libertação do corpo físico. É quando a gente se liberta do corpo físico e se funde com o plano espiritual. Se funde com o plano mais sutil. Quando a pessoa morre, ela se liberta das limitações físicas. Daí vão haver outras limitações, mas muito menores do que essas que o corpo físico traz aqui na terceira dimensão. E isso está ligado a essa busca pelo oculto. Então, a pessoa que tem a Lilith na casa 8 ou em Escorpião, ela tem uma grande tendência ao inverso de tudo isso, que é a alienação. Ao invés dela buscar conhecimento, dela buscar entendimento, consciência, ampliação da consciência, ela tem uma tendência a se alienar. Vai se alienar com qualquer coisa, seja com televisão, seja com bebida, seja com comportamento compulsivo, seja com problema com drogas, são todos mecanismos de alienação da própria consciência.
Vai ter também uma tendência à compulsão sexual, à atividade sexual excessiva. Por quê? Porque ela não tem controle natural. Então, ela precisa desenvolver o quê? Qual que é a solução para essa Lilith, que é bastante desafiadora para as pessoas que têm? É aprender a ter controle da própria energia. E, principalmente, através do autoconhecimento. Então, vai precisar buscar desenvolver a consciência para fechar as válvulas através das quais a energia foge dela. E isso reflete lá em Touro, nas posses. A pessoa tem a tendência a não conseguir sustentar posses, desenvolver problemas no sistema reprodutor. Quando eu estou falando de problema no sistema reprodutor, órgãos genitais, então ovário policístico, endometriose, doenças venéreas, enfim, tudo que tiver ligado ao sistema reprodutor é tema de quem tem a Lilith aí em Escorpião ou na casa 8. Solução: aprenda a controlar os seus impulsos, aprenda a canalizar o seu poder pessoal na direção que você quer. E isso se faz desenvolvendo a consciência. Isso não se faz com alienação. A alienação é um mecanismo de autossabotagem dessa Lilith. Lilith na casa 9, ou em Sagitário, que aí está oposto a Gêmeos. A Lilith na casa 9... O signo de Sagitário é o signo da direção, por isso que ele é representado por uma flecha. Ele tem muito a ver com as crenças. A gente segue a direção daquilo que a gente acredita. Esse programa aqui, ele está construído inteiro para a gente quebrar crenças, modificar sistema de crenças. Por quê? Porque a gente vai na direção das nossas crenças. É sempre assim. A gente vai na direção que a gente acredita. Se a gente acha que aquilo está certo, aí volta o certo e errado, a gente vai naquela direção. O que acontece é que a sombra, quando ela está posicionada em Sagitário ou na casa 9, a pessoa fica encabrestada. E ela tem uma grande tendência à ignorância. Ignorância, eu não estou falando da pessoa que é inculta ou que não tem conhecimento, eu estou falando de ignorância no sentido de ignorar todos os outros pontos de vista. Ignorar tudo que acontece à volta. Ela fica aqui encabrestadinha, ela pode ser um mega hiper especialista num assunto específico e ter uma opinião muito fechada em relação àquilo. Essa que é a tendência da Lilith em Sagitário. É a pessoa ficar meio cabeça dura. Por quê? Porque não se dispõe a olhar outros pontos de vista, está sempre fechada, no mesmo ângulo. Então, a solução é exatamente essa, é absorver outros pontos de vista, abrir-se para outros pontos de vista. Porque a Lilith na casa 9 vai fazer com que a pessoa viva uma vida extremamente repetida e frustrante e desgastante e principalmente estagnada. O Sagitário, ele está ligado ao quadril, às coxas e o fígado. Ou seja, ele está muito ligado ao movimento, à circulação, à fluidez de energia. O sagitariano é conhecido como uma pessoa muito animada, muito alegre, muito para fora. E é isso que esse sagitariano precisa buscar, só que não só para fora, como aí entra o Gêmeos. O Gêmeos tem essa curiosidade de buscar outros pontos de vista. Ele precisa do Sagitário para ele se centrar. Assim como esse Sagitário aqui precisa do Gêmeos para se abrir. Porque se ele ficar preso ao mesmo ponto de vista, ele vai chegar ali onde já está denotado. E não vai se desenvolver. O ponto dele é aprender a desenvolver outros pontos de vista. A pessoa com Lilith em Sagitário, numa vida anterior, ela pode ter sido um grande líder, uma pessoa que guiou muitas outras numa direção inadequada, como, por exemplo, prejudicar outras pessoas, né? Colocar as pessoas contra outras, porque o Sagitário ele tem esse potencial grande de liderança, de puxar a massa atrás dele. Então, com a Lilith nesse lugar, ele fecha aqui e vai. E pode estar indo para o precipício. Então, a pessoa com a Lilith em Sagitário precisa parar, respirar e aprender a ouvir, ao invés de ficar só empurrando na direção que ela acha que é a correta, porque ela acredita e pronto. Expandir o sistema, expandir as possibilidades. Lilith na casa 10 ou em Capricórnio. Aqui a gente está oposto a Câncer.
Então, câncer são os primeiros vínculos, é a família, é da onde a gente veio. O Capricórnio é para onde a gente vai, é onde a gente quer chegar, é a conquista que a gente quer realizar. E a conquista que a gente quer realizar, também está relacionado, eu uso essa analogia, é a montanha que a gente quer subir, a gente quer ser reconhecido lá. A casa 10 é a casa da reputação. É o como os outros te veem. Pode pegar os capricornianos aí que você conhece. Observa o quanto que ele se importa com a autoimagem dele, com ele estar bem arrumado. Por quê? Porque é como os outros enxergam a reputação que ele tem aí fora, no nível social. Percebe que desde que a gente passou da casa 7, a gente só fala dos outros, o que acontece com os outros, como que a gente se relaciona com o mundo externo? Se tiver muito planeta concentrado na região superior do seu mapa, significa que você é uma pessoa muito ligada ao mundo externo. Se tiver mais planetas relacionados, posicionados na região inferior do seu mapa, você é mais voltado para a família, mais introspectivo. Então, aqui no caso do Capricórnio, a Lilith Capricórnio na casa 10, a pessoa vai ter um conflito relacionado à reputação. Isso pode levar ela a ter uma tendência à arrogância e também ao vício em trabalho, a mostrar para os outros que está trabalhando muito, a querer realizar demais e se posicionar de maneira superior aos demais. É aí que entra a arrogância. Mostrar que eu sou, que eu conquisto, que eu posso, que eu sou o melhor. É a ideia aqui do eu sou o melhor. Isso é reflexo, na verdade, de um conflito bem profundo, ligado também à autocrítica. A pessoa não consegue se dar, muitas vezes, uma boa reputação. Ela acha que os outros estão falando mal dela. Então, ela fica o tempo todo tentando se provar. E a solução aí vai ser voltar lá para casa 4 e aprender a expressar as próprias emoções, a liberar toda essa pressão que a Lilith na casa 10 ou em Capricórnio coloca na pessoa, que é uma pressão de se provar. Então, isso gera uma pressão emocional muito grande e uma série de cargas emocionais e pensamentos inúteis ou desarmônicos que precisam ser colocados para fora e elaborados. A gente corrige esse elemento terra travado, que é o Capricórnio, que é a estrutura profunda, com o elemento água, colocando fluidez. O Capricórnio, ele está ligado, o signo de Capricórnio está ligado aos joelhos, os ossos e os dentes. Então, olha os dentes, é o sorriso, né? É como as pessoas veem o nosso sorriso. Os ossos é o que nos sustenta. E o joelho, todo mundo que tem problema no joelho tem dificuldade de se curvar diante das situações. Percebe como tem a ver com a reputação? De dobrar os joelhos diante da situação? O rito católico, por exemplo, ele força isso nas pessoas. A pessoa se ajoelhar diante de Deus. Isso é muito pouco explicado dentro do rito católico, mas a conotação principal é essa. É desenvolver humildade. E para a gente expressar as nossas emoções é preciso muita humildade. Então, esse é o caminho aí para quem tem a Lilith em Capricórnio ou na casa 10. No caso de quem tem a Lilith em Aquário ou na casa 11. O Aquário, ele é o elemento ar que está oposto ao Leão. Então, o Leão, ele é a minha construção, é a minha obra. A minha personalidade é a minha obra. O Aquário, ele está muito ligado ao serviço e aos grupos, ele é o signo do coletivo. A gente está entrando agora na era de Aquário, que dura em torno de 2.000 anos, que a gente vai ficar na era de Aquário, que é a vibração da comunidade, dos grupos. A pessoa que tem a Lilith em Aquário, ela tem uma tendência a não escolher grupos muito harmoniosos para a vida dela. Então, ela tende a ser absorvida por energias negativas condensadas em grupos. Isso pode ser bem prejudicial, porque ela é magnetizada para esses grupos sombrios. A gente está falando da Lilith, da sombra. Então, um grupo que necessita de consciência e ela é tragada para dentro desse grupo, para quê? Para
levar consciência até esse grupo, mas se ela mesma não tiver essa consciência, ela vai ficar vivendo aquela sombra e trocando aquela sombra com aquele grupo. Ela tem uma tendência também a mudanças radicais, mudanças de comportamento radicais, que é uma falta de foco em si mesma, foco no que quer construir para a sua vida. Aí entra o leão. O leão é o que ele constrói para si. A Lilith em Aquário precisa aprender a construir um ego, precisa aprender a construir uma direção saudável para si mesma, para que quando ela chegue no grupo, ela leve a energia de Aquário, que é a energia do compartilhamento do conhecimento. Essa que é uma das principais conotações de Aquário, é a divisão, a distribuição do conhecimento, e ela consiga fazer isso de maneira a iluminar as relações grupais e não a criar mais polarizações. A tendência é que ela entre, por exemplo, exatamente naquele grupo que é opositor a outro. Então, ela entra nessas polaridades, nessas armadilhas. Ela precisa aprender a estabelecer as próprias metas e focar nas próprias metas para parar de ficar vivendo as dinâmicas grupais e ser utilizado pelo grupo, ao invés de usar a própria energia a favor do grupo. O signo de Aquário está relacionado às pernas, os tornozelos e o sistema vascular. As pernas e os tornozelos estão muito ligados aos caminhos que a gente segue, a direção que a gente está indo e aonde a gente se planta. E para fechar, vamos para a Lilith na casa 12, ou no signo de Peixes, que é o signo da integração. O que é essa integração? É a integração com o todo, é a relação com o todo. Por que chama peixes? Olha os peixes. Os peixes andam em cardume, eles andam todos juntos, integrados. É como se fosse uma consciência só, apesar de serem partes individuais. O peixes, ele está ligado à conexão espiritual, aos caminhos espirituais, a seguir os fluxos espirituais. O peixes, o signo de peixes é guiado por Netuno, que tem muito a ver com a fantasia, as criações fantasiosas, ao fantástico. O pisciano é aquele sonhador, é aquele que viaja, que fica sonhando com o mundo ideal, vive na Disney. Então, qual que é o trabalho aqui? O que acontece quando a pessoa tem a sombra em peixes ou na casa 12? Ela vive constantemente frustrada. Constantemente frustrada com o mundo, constantemente frustrada com as dores do mundo, com o sofrimento das pessoas. Ela mergulha, ela se dissolve na negatividade do grupo. Ela se conecta com a negatividade do todo, ao invés de se conectar com a positividade do todo, a positividade também. Mas para alcançar essa positividade, ela precisa fazer energia chegar até o sexto e o sétimo chakra. O que ela precisa? De desenvolvimento espiritual, de conexão espiritual. O trabalho da pessoa que tem a Lilith em Peixes ou na casa 12, ele deve ser principalmente focado em desenvolver uma construção, uma conexão e um conhecimento do plano espiritual que permita com que ele flua e faça intervenções pontuais e efetivas para ajudar o todo. Do contrário, ele vai se sentir extremamente desgastado emocionalmente, mentalmente e possivelmente fisicamente. No nível físico, tem aí a pele e os pés, onde podem se manifestar problemas relacionados a esse vazio de energia de peixes ou na casa 12. Bom, sobre a Lilith, a sombra emocional, era isso que eu tinha para compartilhar. Então, se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode deixar aqui. E essa foi a parte teórica da aula de hoje.